Olá, você que gosta de fotografia, tudo bem? Eu sou o Alan e no vídeo de hoje eu venho com uma polêmica. Será que é polêmica? Não é polêmica? Mas enfim. Será que o fotógrafo do Lula, ele fez certo da forma que ele agiu? Eu vi que muita gente ficou falando, compartilhando, me mandaram o vídeo também de um react de um outro fotógrafo, que é um fotógrafo de eventos, que ele estava ensinando ali, falando sobre roupa, falando sobre várias coisas. E eu decidi, né, assistir. Eu não consegui assistir tudo, 5 horas também não dá, né, gente? Eu não consegui assistir tudo, eu peguei e fui pulando etapas para assistir o vídeo da posse, vi também o vídeo da posse do anterior presidente e olhei também outros eventos, como o Papa e enfim, tá? Vários eventos que o fotógrafo acaba aparecendo, mas antes de começar eu vou mostrar aqui um trechinho de 10 segundos, onde o UOL pegou e mostrou alguns trechos dele, né, atrapalhando ou chamando a atenção, depende da ótica das pessoas, então confere aí. Conferiu? Então, antes de dizer alguma coisa sobre isso, eu gostaria de analisar alguns pontos que nós temos que nos ater quando nós somos fotógrafos de eventos e quando nós somos fotojornalistas. E, gente, fotografar um casamento e fotografar uma posse são coisas completamente opostas, tá? E isso eu posso dizer com toda certeza, são completamente opostas. Primeiro, a questão da vestimenta. Teve um fotógrafo que fez uma análise, tá, da roupa do fotógrafo do Lula, de como ele caminhou, como ele correu, enfim, que ele poderia ter distribuído fotógrafos ao longo do caminho. Eu entendo perfeitamente essa visão dele, tá? Eu entendo que na cabeça dele o fotógrafo não poderia estar fazendo aquilo que ele tá fazendo. E quanto a isso, tudo bem, cada um tem uma opinião formada sobre esse assunto. Porém, entretanto, todavia, tudo depende do briefing. Qual era o briefing que tinha o fotógrafo ali do atual presidente? Ele tinha o briefing de quê? De fazer fotos diferentes do que a imprensa poderia fazer. Então, se a gente analisar friamente a questão fotográfica, ele estava muito com grande angular, perto, ele se aproximava de vez em quando, ele se afastava, tá, gente? Eu não consegui olhar tudo, tá? Porque eram 5 horas, mesmo eu passando, pulando ali, não tinha como eu analisar tudo para dizer, ele atrapalhou demais, ele não atrapalhou, enfim, tá? Tem momentos que ele aparece demais? Sim, tem momentos que ele aparece demais. Para um fotógrafo de casamento seria legal? Não seria legal, porém, entretanto, todavia, se nós analisarmos um casamento por cima, nós vamos ver que vai ser muito parecido com o que ocorreu ali na posse do Lula. O fotógrafo indo para um lado, indo para o outro, enfim, tá? Mas voltando aqui à questão do fotógrafo ali do atual presidente do Lula. O que ele fez? Ele estava caminhando, correndo, né? Não caminhando. Correndo para um lado, correndo para o outro, fotografando. Às vezes ele usava muito a grande angular, se a gente for perceber, ele estava sempre com grande angular, por quê? Se ele distribuísse fotógrafos, tá, aleatórios ali em alguns pontos estratégicos, ele teria basicamente as mesmas fotos que a imprensa também vai fazer. Se vocês olharem ali, eu fui pulando, assim, teve um momento que apareceu vários fotógrafos lá fotografando de um lugar específico. Aqueles fotógrafos estão fotografando de um lugar específico, ninguém tem um ângulo exclusivo. O único cara que tem o ângulo exclusivo é o fotógrafo. E sem ideologias políticas, da gente, por favor, eu não tô analisando ideologia política aqui, eu tô analisando fotografia. Esteticamente as fotos dele são muito boas e esteticamente ele conta a história que ele foi contratado para fazer. Eu vejo que assim, se eu for avançando, eu consigo ver momentos que ele não tá participando ali, mas tem momentos que ele tá correndo do lado dos seguranças ali, com um monte de câmera e tal. Talvez ele poderia estar somente com uma câmera correndo, tá? Eu não vejo tanto problema assim, porque tem um monte de gente correndo. Tá? E eu analisei assim, as duas posses são posses bem opostas, né? Do outro presidente, do antigo presidente, tinha também a guarda dos cavalos, que eu não sei, porque eu fui avançando, gente. Eu assisti tudo em 3, 4x e ainda fui pulando etapas, assim, porque era muito tempo para eu analisar isso e ter embasamento para conversar com vocês. Mas assim, ó, pelo que eu analisei, a cobertura fotográfica foi completamente diferente de um presidente e de outro presidente. Enquanto o do Ricardo foi mais próxima, mais intimista, mostrando mais, como é que eu vou explicar, uma visão diferente que os outros meios de comunicação não tiveram, né? A do antigo foi um pouco diferente, né? Nós tivemos ali aquela etapa ali que basicamente as fotos da imprensa e as fotos, eu até não sei se tinha um fotógrafo específico, eu não tive tempo de analisar isso, não tive tempo de pesquisar, eu só queria exemplificar para vocês que fotografar eventos e fotografar uma posse é completamente diferente. Tá? São momentos distintos, são formas diferentes de fotografar.
Eu fui fotografar uma vez a posse de um desembargador, sei lá o que que era, eu não lembro. A gente faz muito tempo, isso daí foi lá no período entre 2007 e 2012, mais ou menos. Eu acho que foi esse período, mas enfim, já faz bastante tempo. E uma coisa que eu recordo, eu tô fotografando, na época eu utilizava uma 28-300 para poder pegar a grande angular com 28 e pegar mais fechada com 300. E eu tô ali fotografando, me posicionei para fotografar, tô ali para pegar bem ao momento que eles vão assinar e de repente chega um fotógrafo do meu lado me trombando, me dando uma cotovelada. Eu olhei para ele, o que que é isso, mano? Né? Aí ele, eu preciso fazer a foto que tu não sai daí. Eu falei, sim, cara, eu tô posicionado aqui pra pegar a assinatura. Né? Se tu queria um lugar bom, tu deveria ter te posicionado antes. Então, assim, ó, é uma cobertura completamente oposta de um evento, onde tu tem um controle maior, tu consegue distinguir exatamente onde vai acontecer os momentos. E, cara, eu não vi tudo, tá? Mas eu vi, assim, ó, a parte que ele corre, daí, se tu avançando os vídeos, vai ver momentos que ele não tá, né, junto correndo, que ele tá mais afastado. Então, assim, ó, eu particularmente não me ofendo com aquilo. Questão da roupa dele também, aí eu já descobri ali a galera falando que ele vai ser um ministro, foi pelo que eu entendi, ou um secretário, enfim, tá? E ele tá com a mesma roupa que pelo que eu entendi, estão todos ali em volta do presidente, né? Estão com a mesma roupa. Então talvez seja essa simbologia, ele tá com o mesmo tom de terno, enfim, tá? Mas eu não quero analisar essa questão de roupa, tá? Ele tá com um terno, então eu acho que ele tá adequado para aquele momento, tá? Se ele tivesse de branco, se ele tivesse de uma cor totalmente destoante, eu até concordaria com a pessoa que fez a análise falando que ele deveria estar de preto. Gente, não é obrigatório estar de preto, tá? Eu já fotografei casamento que eu fui com calça cinza, eu já fotografei casamento que eu fui de camisa azul, tá? Mas não era um azul que chamava muita atenção, mas era um azul bonito. Então, assim, ó, eu acho que para eventos você tem que estar bonito, bem apresentável. Tem pessoas que vão de tênis no evento e também eu não tenho nada contra isso. Eu acho que cada um tem uma forma de fotografar. E o conselho que eu dou para quem é iniciante, tá, é cuidar com o que você vai levar para sua vida dessas análises assim. Eu faria análise de fotógrafo de casamento sobre fotografia de casamento. Eu não faria uma análise de fotografia de casamento sobre a ótica de uma fotografia de uma posse, tá? Porque são elementos completamente diferentes. E lembrando, tá, gente, o briefing é importante. Se vocês olharem as fotos ali do Ricardo, né, que foi o fotógrafo, né, que chamou a atenção aí durante a posse, as fotos deles são diferentes das fotos dos jornalistas. E é justamente essa posição dele que ele tem. Por isso que ele tá podendo correr ali em volta, que ele tá podendo se locomover. Tá? E provavelmente também, como tinha uma segurança muito grande, como tem essa segurança toda, provavelmente ele teve que colocar uma equipe mais reduzida para poder fazer essa cobertura. Pelo que eu vi ali, acho que tinha duas ou três pessoas com ele, ou quatro, né? Eu vi que tinha mais um cinegrafista também. Mas enfim, tá? A grande questão é qual que era o briefing? Pro fotojornalista que ele estava fazendo, ele agiu, né, da forma que ele poderia agir. Ele saiu de vez em quando, ele voltou, né, ele saiu, eu avancei, eu não consegui assistir as 5 horas de posse. Era muito tempo, tá, gente? 5 horas, gente, não tem como. Mesmo acelerando em 3, 4x ali e pulando algumas coisas, assim, eu não podia analisar tudo. Mas pelo que eu analisei, ele tem momentos que ele sai. Então, cara, para melhores momentos ali, dá tranquilamente para fazer uns melhores momentos ali com cenas onde não aparece o fotógrafo, tá? Então, assim, ó, depende, tá? Depende. Eu não critico a posição dele porque eu não tô lá. É fácil eu criticar estando de fora, né? É fácil eu criticar analisando o resultado. É fácil eu criticar olhando fotos, tá? Mas quando tu tá ali no meio, no olho do furacão, no meio da festa, ou no meio do evento, ou no meio da posse, às vezes a melhor opção que tinha é aquela, tá? Então, assim, ó, eu olhei uma foto que ele postou, né? Eu procurei ali depois sobre aquele fotógrafo, que teve um monte de gente me marcando nesses vídeos aí. E aí, me mandando esse vídeo, né? Porque a pessoa até ocultou os comentários. Mas, gente, o que eu analisaria, tá? Eu analisaria a partir do briefing. E chamou atenção? Sim, ele chamou atenção. Isso aí não tem como negar, ele acabou chamando atenção. Porém, entretanto, todavia, era a função dele ali fazer aquelas fotos diferentes. Então, assim, ó, dá pra fazer um melhores momentos de boa sem um fotógrafo aparecer. E ele acabou aparecendo demais, mas, cara, se ele cumpriu o papel,
pra mim tá tranquilo. Tá? Tem fotógrafo de casamento que vai acabar aparecendo demais também, que nem eu fotografei numa igreja que mal tinha lugar pra gente se locomover. Então, quando eu tô fotografando aqui, eu tô com uma grande angular, tá aparecendo o vídeo na lateral, né? Eu tô ali fotografando aqui, tá aparecendo o vídeo também do outro detalhe. Então, assim, ó, a gente tem que ficar cuidando. E como ali tinha muitas cenas com câmeras abertas, fica fácil criticar o fotógrafo, né? Tá pegando uma cena aberta, tá aparecendo o fotógrafo. Ou que nem que tá uma cena fechada, que tá bem num ângulo ali que o fotógrafo tá caminhando naquela zona ali. Cara, fecha mais, troca de câmera, né? Tem essa possibilidade, eu não sei quantas câmeras foram utilizadas ali nessa cobertura, dava pra fechar de vez em quando, dava pra fazer outras coisas. Mas enfim, né? Criticar, como eu falei, é muito fácil, e fazer, estar lá no olho do furacão, no momento, fotografando, que é a parte complicada. Então assim, ó, eu não critico o trabalho do Ricardo, porque assim, gente, quando a gente tá de fora, é fácil criticar. Tá? Eu estando de fora é muito fácil apontar os erros e os defeitos. É muito fácil. Ah, ele poderia correr menos. Ah, ele poderia estar com um terno preto. Ah, ele poderia ter feito isso. Ah, ele poderia ter usado só a 70-200 e ter ficado longe. Poderia. Ali ele estava com uma 300mm, na verdade, né? Ele poderia fazer isso? Poderia. Só que talvez ele não teria as imagens que ele queria ter, tá? Que são as imagens com grande angular, que nem tem uma foto ali. Uma das fotos que eu vi, eu acho que ele nem postou muitas fotos, mas uma das fotos que eu vi é numa grande angular, que tá ali o Lula, aquele contexto, somente ele tem aquela foto. Então, assim, eu acho que, de repente, se a gente analisar a questão do briefing, a questão do que eles queriam passar, eu acho que ele foi extremamente certo nisso, tá? Mas se for a questão de, ele deveria ser invisível, aí se ele deveria ser invisível, ele errou completamente sobre isso, tá? Porém, como eu falei, tinha ali não sei quantas pessoas correndo em volta do carro. Cara... Eu honestamente, eu não vejo tanto problema nisso, tá? Eu acho que estão ali, né, pegando um pouco ali de pelo em ovo, né, ou estão, assim, discutindo coisa que, cara, honestamente não vai mudar nada pra gente no âmbito fotográfico se a gente não souber o briefing, tá? Isso é uma parte bem importante. Nós precisamos saber o briefing para saber se ele acertou ou se ele errou na escolha. Chamou atenção? Chamou atenção em alguns momentos. Tá, isso daí eu digo com toda certeza. Porém, se nós irmos num casamento e pegar o fotógrafo que menos chama atenção, ele ainda chama atenção porque ele tá com uma câmera, tá? Ele tá fotografando, ele tá se locomovendo. Então, assim, ó, quando a gente tá com uma grande angular analisando de fora, tudo fica mais fácil de analisar. Poderia ter feito isso, isso e aquilo. Mas às vezes quando a gente olha o nosso trabalho e a gente percebe, a gente fez isso, 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 aquilo, pô, a gente chamou atenção naquele momento, ó, a gente poderia ter feito diferente naquilo. Cara, é diferente, tá? A gente não pode cair nessa de querer criticar todo mundo e criticar todos. Eu não tô criticando quem fez o vídeo falando o que falou, porque essa é a ideia dele, tá? Mas eu acho que assim, a gente tem que analisar de fora tudo, tá? Eu já participei de muitos casamentos, né? Já fotografei muitos casamentos, já filmei muitos casamentos também. Se eu juntar o tempo que eu filmei com o tempo que eu fotografei, tem quase 1000 casamentos aí, tranquilamente. Então assim, ó, gente... nós temos que analisar de fora e parar de apontar os dedos, tá? E por favor, gente, tá? Comentem aqui sobre a fotografia, sobre a ideia de vocês fotográfica, não sobre política, tá? O meu canal não é sobre política, eu não trouxe isso pra falar sobre política, eu trouxe pra trazer um assunto hypado, tá? Que é um assunto interessante, porque é um assunto que vai trazer pessoas pra falarem também, né, sobre isso, gente, certo? Beleza, gente? Então, tá feita a minha análise. Pode comentar à vontade aqui. Se for sobre política, eu vou extirpar o comentário. Então não fala sobre política, gente. Sobre fotografia e sobre o que você achou. Um abraço e até mais!